Olá, pessoa! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom com você? Hoje nós estamos aqui para falar sobre regra de três composta. Então a gente vai estar falando sobre um conteúdo em sequência do que a gente estava falando anteriormente, né, que é a regra de três simples. Então, o que você precisa conhecer, você já sabe. O que tem de diferença da regra de três composta para a regra de três simples, né? O que a gente vai ver aqui de diferente da simples? É que na regra de três composta, você vai estar observando mais de duas grandezas ao mesmo tempo. Ali na simples, a gente observava duas grandezas de uma vez só, né? A gente olhava velocidade e tempo, preço e produção, algo do tipo, né? A gente observava só duas grandezas ao mesmo tempo. Aqui na regra de três compostos, a gente vai olhar mais de duas grandezas ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos entender aqui, resolvendo um exemplo, para você ver o que é que a gente vai, o que vai mudar na sua forma de resolução aí. Essa aulinha vai ser bem rápida, bem simples, mas é de um conteúdo que vai importar bastante para vocês aí. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Olha para você ver. Então, lembra, o primeiro passo vai continuar sendo o mesmo. Você descrever aqui, você identificar as suas grandezas. Então, a gente está falando, ele começa em 8 horas, então ele te deu um valor de tempo. Então, aqui o tempo vai ser a sua primeira grandeza. Vai ser o tempo. 20 caminhões, então outra coisa que você contou, que foi o número de caminhões. Então, vai ser caminhões, a minha segunda grandeza. O número de caminhões. Beleza. Descarregam um certo volume de areia. Então, eu vou colocar aqui areia. Qual que é o volume de areia? Essas são as minhas três grandezas que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, agora eu vou começar a colocar os valores que ele me deu para cada uma. Então, a gente vai ter aqui, ó, em 8 horas, beleza, 20 caminhões, certo? Descarregam 160 metros cúbicos de areia, ok? Em 5 horas, então a gente vai ter tempo de novo. Quantos caminhões, então não sabemos quantos caminhões são, certo? Serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia, beleza? Então nós vamos seguir com aquela nossa noção, né? A gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai colocar uma setinha em qualquer sentido, seja para cima ou seja para baixo, nessa aqui que é a sua incógnita. Vou ver aqui, ó, caminhões. Vou colocar a setinha para cima aqui nos caminhões. Beleza. Agora eu vou analisar qual vai ser o comportamento das outras duas grandezas com relação aqui aos caminhões, ok? Então vamos lá. Vou deixar aqui o número de areia, o areia aqui separado. Se eu aumentar o número de caminhões, eu vou conseguir descarregar o meu serviço, né? Em mais tempo ou em menos tempo? Com mais caminhões, eu faço o meu serviço mais rápido ou mais lento? Meu serviço vai terminar mais rápido, né? Para eu carregar uma certa quantidade de areia fixa, né? Essa daqui eu peguei e coloquei um valor fixo. Então, se eu utilizar mais caminhões, o meu tempo diminui, certo? Eu vou conseguir terminar o serviço mais rapidamente. Ok. Então, aqui agora, vamos olhar agora comparando com o de areia. Eu tenho aqui meus caminhões no intervalo de tempo fixo. Se eu aumentar o número de caminhões, a quantidade de areia no final vai ser mais areia ou vai ser menos areia? Se eu colocar mais caminhões carregando areia, no final de um determinado tempo, eu vou ter mais areia, certo? Com mais caminhões carregando areia, mais areia eu vou ter, beleza? Então, nós conseguimos identificar aqui quem são as coisas direta ou inversamente proporcionais. E agora a gente vai colocar aqui na nossa expressão. Como é que vai ser formada essa expressão? Primeiro, eu vou colocar a fração relacionada à minha incógnita. Sempre a que eu tenho o termo desconhecido, eu vou colocar ela primeiro. Então, eu vou colocar aqui 20 sobre x, beleza? 20 sobre x, na ordem que ele está aparecendo. E vou igualar. Aí agora eu vou colocar essas outras duas razões que restaram, né? Vou colocá-las aqui e vou colocá-las multiplicando entre si. Só que lembra, aquela que está com sentido contrário à que eu coloquei, meu caminhão está para cima. Quem que está com sentido contrário de para cima aqui? É o tempo, está para baixo.
Então, essa razão aqui, que seria 8 para 5, eu vou colocar ela invertida. Eu vou colocar 5 para 8. E essa outra aqui, que está no mesmo sentido, está normal, eu vou colocar ela do jeito que ela aparece. 160 dividido por 125. Essa fração 160 por 125, a gente consegue simplificar ela, certo? A gente consegue simplificar ela. Como que eu vou simplificar ela? Eu vou começar dividindo ela por 5. Vou simplificar ela por 5. O que vai acontecer? Quando eu dividir aqui o 160 por 5, dividir por 5 é pegar o dobro e dividir por 10. Qual que é o dobro de 160? 320. E qual que é o 320 dividido por 10? 32. Vamos deixar mais fácil, né? E 125 dividido por 5 vai dar o próprio 25 aqui, ok? Então, simplificamos essa galerinha, certo? Então, tá bom. Vamos simplificar um pouco mais para a gente conseguir fazer um esqueminha legal aqui. Olha para você ver, para facilitar sua forma de cálculo. Vamos entender aqui, eu vou colocar aqui, ó, 20 sobre x vai ser igual. Fração multiplicado por fração, você multiplica o de cima pelo de baixo, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Multiplica retinho, igual tá aqui. Então, vou colocar aqui 5 vezes 32. Eu ainda não vou fazer essa multiplicação. Sabe por quê? 32 é a mesma coisa que 8 vezes 4. Certo? Por que eu fiz isso? Porque se eu tiver 8 aqui em cima, com esse 8 aqui de baixo, a gente vai poder cortar. Olha o que vai acontecer. E aqui embaixo eu vou ter 8 vezes o 25. E o 25 é 5 vezes 5. Olha que legal. O que vai acontecer? 8 em cima e 8 embaixo eu posso cortar. 5 em cima, 5 embaixo, eu posso cortar. Então, a gente vai ter que 20 sobre x vai ser igual a 4 sobre 5. Agora, a nossa resolução ficou muito mais fácil. Então, a gente vai ter, multiplicando por cruzado, 4x vai ser igual a 20 vezes 5, 100. Então, meu x vai ser igual a 100 dividido por 4. Então, meu x será igual a 25 caminhões. 25 caminhões. Beleza? Conseguiu entender? Se você não quiser fazer essa parte de simplificação para melhorar o seu cálculo, para você não precisar trabalhar com calculadora ou ficar fazendo aquelas continhas na mão, você podia resolver do jeitinho que estava aqui. 5 vezes 32 ia dar um valor, 8 vezes 25 ia dar um valor, e depois você ia multiplicar cruzado, igual a gente fez nessa parte aqui de baixo, ó, que aqui a gente multiplicou cruzado, ok? Que eu estou mostrando para vocês forma de facilitar a sua vida, o seu cálculo. Se você entender que esse 32 é um múltiplo de 8, que está aqui embaixo dividindo, você pode transformar esse 32 nessa multiplicação aqui para poder cortar o 8. Você entendendo que esse 25 é um múltiplo de 5 que está em cima, a gente transformou esse 25 em 5 vezes 5 para cortar 2 5, ok? Então, foi isso que aconteceu aí. Vamos aí para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo aí. Temos, ó, se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Vamos lá ver de novo, vamos colocar aqui as nossas grandezas. Então, eu tenho o número de impressoras, ó, impressoras. Eu tenho, depois ele fala o quê? A quantidade de panfletos, então vou colocar aqui o número de panfletos. E depois ele diz em um certo tempo, né? Fala lá em tantos minutos. Então, a minha próxima grandeza é o tempo. Vamos preencher aqui. A gente vai ter 6 impressoras, produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Certo? 40 minutos. Então, quanto tempo, então tempo não sei, quanto tempo 3 dessas impressoras vão produzir 2000 desses panfletos. Vamos lá fazer a nossa conta aqui. Primeiro, vamos colocar aqui a questão da direta ou inversamente proporção, né? Ou inversa proporção. Vou colocar a minha setinha aqui para a minha grandeza em que eu tenho a minha incógnita, eu coloquei ela para cima. Beleza. Agora eu vou olhar cada um individualmente, cada uma das outras grandezas individualmente. Vamos supor que eu tenho uma quantidade de panfletos fixa, né? Meu número de panfletos fixa. Se eu tiver mais tempo para produzir esse número de panfletos, eu vou precisar de mais impressoras ou menos impressoras?
vamos supor aqui, eu coloco aqui, ó, uma impressora, né, faz essa quantidade de panfletos, não, vou colocar aqui duas, por exemplo. Duas impressoras fazem uma quantidade de impressão em 10 minutos. Se eu colocar 20 minutos, 30 minutos para essa mesma quantidade de impressões, eu vou precisar usar as duas impressoras? Não, eu posso usar menos impressoras. Para usar para um tempo maior, eu posso usar menos impressoras. Então, para um tempo maior, eu posso usar menos impressoras, certo? Com a quantidade fixa de panfletos. Agora vamos ver aqui o que acontece aqui do lado de cá. Eu vou aumentar meu tempo, né? Eu tenho um número de impressoras fixas. Se eu aumentar o meu tempo de utilização dessas impressoras, eu vou produzir mais panfletos ou menos panfletos? Mais tempo de utilização das impressoras vai resultar numa quantidade maior de panfletos. Então, a quantidade de panfletos vai ser maior também, ok? Então, aqui nós já colocamos as nossas setinhas e vamos fazer a nossa conta. Começando com 40 sobre x, certo? Colocando primeiro a fração em que a gente tem a nossa incógnita, tá? E agora a gente faz a nossa continuação. Quem é que está inverso ali? É a quantidade de impressoras. Então, eu vou colocar 3 sobre 6 vezes 1.000 sobre 2.000. 1.000 sobre 2.000, ó, eu posso cortar nessa fração os zeros, então vai ficar 1 sobre 2, certo? Ele vai ser certinho na mesma ordem porque ele é diretamente proporcional aí. Então, eu vou ter, ó, 40 vezes x vai ser igual a 1 vezes 3, 3, 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter aqui, ó, 3x vai ser igual a 40 vezes 12. 4 vezes 12 é igual a 48. Então, eu vou colocar 48 com o zerinho do 40. Então, vou ter x vai ser igual a 480, perdão, dividido por 3, certo? O meu 480 aqui dividido por 3 será igual aqui, ó, a 160. Então, a gente vai estar falando em minutos, né? Então, 160 minutos. Ele pergunta em horas? Não pergunta, mas e se ele perguntasse em horas? A gente ia fazer o quê? 160 minutos. Se eu for dividir isso aqui por 60, não vai dar um valor exato. Então, eu vou ver quanto 60 tem aqui dentro. Eu tirei 60, vai sobrar 100, certo? Tirei mais 60, vai sobrar 40. Então, eu tenho 2 horas, que foi 2 vezes 60 que eu tirei, e 40 minutos. Você vai fazer a continha aqui, ó, dos 160, quando você for dividir por 60, quando não for dar um número inteiro, você faz a sua continha deixando o resto, tá? Você não pega vírgula não, porque o seu número de horas tem que ser inteiro. Você pode pegar aqui, ó, 160 dividido por 60, certo? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, ó, vou tirar os zerinhos aqui, vai ser 2. 2 vezes 6, 12, né? Sobra o quê? 4. Então, aqui eu vou ter, com o meu zerinho aqui, eu vou ter 40 minutos. Tranquilos? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar aí no grupo do WhatsApp, né? E a atividade vai estar disponível para vocês aí no GR8. Até a próxima aula.